Após a Super Live, as entrevistas ao Oeste Sem Filtro e ao influenciador português Sérgio Tavares, onde Bolsonaro bateu recordes de audiência e visualizações, Thales Faria, jornalista do portal UOL, sugeriu um boicote às declarações de Bolsonaro. Patético, né? Em uma live ontem assistida por uns 5 gatos pingados, o jornalista disse que Bolsonaro continua com a estética mambembe, agredindo jornalistas e incitando seus seguidores contra a mídia. E aí ele finaliza o choro dele falando que chegou o momento da imprensa reconsiderar a atenção dada a Biruliro. Sente. Eu não estou dizendo não noticiar, acabar com o espetáculo. A mídia precisa acabar com o espetáculo bolsonarista. Você pode noticiar o que ele disse, o que ele não disse, de importante. Dar palco para o Bolsonaro. Isso aí a gente tem que repensar isso aí, porque a gente já caiu nessa armadilha e corre o risco de cair novamente na mesma armadilha. A que ponto chegamos? Depois de perceber que não adianta bater, caluniar, distorcer e desejar a morte de Bolsonaro, a imprensa entra na fase de negação. Se a gente fingir que ele não existe, ele desaparece! Parece a molecada do Harry Potter que tinha medo de mencionar o nome do Voldemort. Só que não é assim que as coisas funcionam. Primeiro, porque só o fato do jornalista dizer que a imprensa deve evitar falar no Bolsonaro já fez todo mundo comentar sobre o assunto e assim falar ainda mais no Bolsonaro. Segundo, porque falar no Bolsonaro dá ibope. Vocês odeiam o cara, mas repara como vocês precisam enfiar o nome dele em até matérias sobre receita de bolo para gerar interesse. Seus colegas na Globo News não passam um dia sem falar no cara. Terceiro, porque vocês, jornalistas, estão se achando importantes e influentes demais. A velha imprensa também se recusava a falar e a dar espaço para Bolsonaro em 2017 e 2018. Mesmo assim, ele arrastava multidões por onde passava e foi eleito presidente. As pessoas não deixam de prestar atenção em alguém ou em um assunto se vocês da imprensa fingem que ele não existe. Por exemplo, a velha imprensa ignorou totalmente o caso do suicídio da Jéssica, motivado pela Choquei e todo o esquema da Mind8 por trás disso. Fez de conta que nada estava acontecendo. As pessoas se indignaram, comentaram e postaram sobre isso do mesmo jeito. Com as redes sociais, a imprensa não pauta mais o debate. Ninguém precisa dela como intermediária nos assuntos que interessam. E o quarto motivo pelo qual não adianta os jornalistas ignorarem o Bolsonaro é porque o próprio chefe deles, o Lula, não consegue parar de falar no Bolsonaro. Olha um trecho de um discurso que ele fez ainda ontem para as hienas petistas em Belford Roxo. Nós encontramos só na escola quase 10 mil obras paralisadas, creche, escolas técnicas. Me parece que o maluco que governou esse país era um alaprado. Ele não entendia nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de pregar o ódio e a não ser de ofender os outros. O cara não entendia. O cara deixou morrer 700 mil pessoas nesse país, dizendo que o Covid era uma gripezinha. Ignorante. Um cara ignorante como ele jamais deveria ter chegado à presidência da República. Ele deveria ter ido para outro lugar e de lá nunca mais sair. Era isso que ele deveria ter ido. Lula chamou Bolsonaro de maluco, aloprado e ignorante. Mas não chama de corrupto, né? Bolsonaro, você é um fascista. Me chama de corrupto, porra! Olha só. Me chama de corrupto, porra! Outra coisa irônica é que antes de chamar Bolsonaro de ignorante, Lula cometeu uns 10 erros de português. O cara foi cometendo erro de concordância verbal, erro de regência, de colocação, de pronúncia, cacofonia, e aí chamou outra pessoa de ignorante. A verdade é que a imprensa, assim como Lula, não consegue parar de pensar no Bolsonaro. Lula pelo menos é mais sincero e não para de falar nele também. Já os jornalistas, coitados, ficam desesperados tentando esconder a força do Bolsonaro.